Ó Rainha, ó Nossa Majestade, pois eu, como o mundo inteiro, me encurvo a você, Rainha Lua, que guarda os mais profundos e obscuros segredos. Olá pessoal, eu me chamo Orlando e o que eu vou revelar para vocês hoje se trata de um segredo que guardei por muitos anos. Isto ocorreu no ano de 1976 e naquela época era um rapaz de 16 anos de idade e morava num pequeno rancho bem retirado na cidade de Ouro Fino, no estado de Goiás. Então, quando eu tinha apenas 2 anos de idade, eu fui abandonado na costa do rio Uru, na cidade de Ouro Fino. E 2 pessoas me encontraram, que se chamava Seu Pedro e Dona Maria. Essas pessoas basicamente me criaram, foram como pai e mãe para mim. Seu Pedro trabalhava como sapateiro e Dona Maria trabalhava como costureira. E esse era o nosso meio de sustento. Embora a renda financeira deles era muito baixa, eles de certa forma conseguiram contribuir com meus estudos, aonde futuramente eu me formei como engenheiro civil. E seu Pedro tinha uma velha carroça com um velho cavalo. Aquilo era o meio de transporte nosso para ir até a cidade. Mas algo era muito estranho, pois toda vez que seu Pedro com aquela velha carroça me levando até a escola na cidade, os cachorros da cidade ficavam todos agitados. Alguns latiam e alguns uivavam. E eu comecei a perceber que aquilo era só com seu Pedro. Pois quando Dona Maria me levava com a carroça na cidade para a escola, os cachorros não latiam nem uivavam. E aquilo cada vez mais estava nos meus pensamentos. Mas desde criança, convivendo com eles, algo eu achava estranho, pois eles nunca me ensinaram a chamar de pai e mãe. E na escola, os garotos falavam sobre isso. Mas apesar de tudo isso, havia coisas que eu achava mais estranho. Em algumas noites, Dona Maria e seu Pedro saíam para a rua, saindo alguns metros daquele rancho, indo até um porão que ficava próximo de uma árvore, abrindo um alçapão e seu Pedro entrando para dentro, e Dona Maria entrando junto, e logo em seguida saindo e trancando com correntes e cadeado. Mas eu sempre tentei me aproximar daquele porão, mas Dona Maria e seu Pedro de toda forma evitava. Falava que ali estava todo o material de trabalho de seu Pedro. Aos anos ter se passado, eu estava com 16 anos de idade. Eu comecei a perceber que seu Pedro e Dona Maria saíam em noites de lua cheia. Então foi numa noite que eu já não estava mais aguentando aquilo, pois naquela noite eu fiquei observando Dona Maria indo com seu Pedro até aquele velho porão e depois em seguida Dona Maria voltando. E percebi que Dona Maria voltava para dentro de casa com um molho de chaves na mão. E eu percebi que atrás de um quadro que ficava na sala de estar, ela escondia aquele molho de chaves. Esperei Dona Maria se recolher para o seu quarto. E bem lentamente, sem ela perceber, eu peguei aquelas chaves, fui para a rua e fui em direção àquele velho porão. Comecei a abrir aquele enorme cadeado e abrir aquele alçapão.
e bem devagar entrei para dentro. Descendo até o fundo daquele porão, naquele momento eu tomei um grande susto, aonde entrei em grande desespero. Eu avistei uma enorme jaula, que estava um enorme monstro aí dentro. Ele estava acorrentado, nas pernas e no braço, em dentro daquela jaula. Em torno daquela jaula havia um círculo de sal grosso. E aquele monstro era horrível. Ele tinha os olhos bem vermelhos, orelhas pontudas e garras enormes e muito afiadas. Aquele monstro me observava com um olhar de ódio. Ele abria aquela enorme boca com presas enormes. Aquele monstro estava prestes a arrebentar aquela jaula e me atacar. Quando, naquela escada, eu percebi que estava descendo alguém, mas eu não tinha nem coragem de olhar para ver quem era, pois eu não tirava os olhos daquele monstro. Aquele monstro, naquele momento, começou a uivar. Muito assustado, observando aquele uivo, eu percebi que alguém tocou nas minhas costas e falou bem suavemente: "Vem recuando para trás. Não venha rápido. Vamos subir as escadas lentamente." Ao escutar aquela voz, eu reconheci que era a voz de Dona Maria. E bem devagar e bem assustado, comecemos a subir a escada de volta daquele porão. Ao chegar lá em cima no solo, Dona Maria fechou aquele alçapão e fechou aquele cadeado. E falou para mim: "Vamos para casa, que eu vou lhe explicar tudo." E ao chegar em casa, Dona Maria começou a me falar. Quando éramos jovens, eu e Pedro estávamos recém namorando. Pedro e seu irmão tinham um costume de ficar algum tempo no Rio Vermelho. Esse rio fica localizado aqui no estado de Goiás mesmo, pois ele e seu irmão ficavam muitas noites pescando e caçando. E foi numa noite que algo terrível aconteceu. Pedro e seu irmão, como de costume, acampado no Rio Vermelho, por volta da madrugada, um animal enorme, desconhecido e muito feroz atacou eles. Pois Pedro sobreviveu aos ferimentos, mas seu irmão não resistiu. Ele morreu de uma forma trágica, sendo retirado a cabeça do seu corpo. Pedro ficou abalado com isso, mas isso não era tudo. Algo pior estaria por vir. Depois de algum tempo, Pedro se recuperando dessa situação, passamos a morar juntos, onde Pedro herdou esse sítio do seu avô. Então, em algumas noites, Pedro começou a ficar estranho. E logo ele começou a se transformar nesse monstro que você viu que está lá no porão. Mas admito que não foi nada fácil no início. Mas sempre amei muito Pedro. E continuo com ele enfrentando esse problema. Esse problema que não tem solução, que nada nesse mundo pode resolver. E a gente sempre teve medo de ter um filho, devido a essa situação monstruosa onde se encontra Pedro. Mas o destino quis que você entrasse na nossa vida, pois a gente encontrou você na costa do rio. E esse é o segredo meu e de Pedro, e seu também. O segredo da lua cheia, que Pedro se transforma num lobisomem. Após Dona Maria ter revelado tudo aquilo para mim, ao longo do tempo, eu também, como Dona Maria, aprendi a conviver com aquilo. E depois de alguns anos, seu Pedro se libertou daquele problema, aonde ele faleceu de infarto fulminante, numa noite de lua cheia, após começar a sua transformação naquele porão. Seu Pedro tendo falecido após 2 anos, Dona Maria faleceu. E logo eu me formei como engenheiro civil e vendi aquele rancho e passei a morar na cidade de Goiás Velho, no estado de Goiás mesmo. E esse foi o meu relato